dia! Hoje o nosso assunto é população, tá? O que é população? População é o conjunto de habitantes de um determinado lugar. O conjunto de habitantes de Jaboatão é a população de Jaboatão. O conjunto de habitantes de um município é a população desse município, tá certo? E o que é que acontece? Essa população, ela se modifica, ela não é fixa, porque existem as pessoas que nascem, existem as pessoas que morrem, existem as pessoas que se mudam, as que passam a morar nesse município, tá? Então, a população, ela geralmente se modifica de tempos em tempos, de ano para ano, tá bom? O que é que acontece? A população, geralmente, nos centros urbanos, as populações são maiores, porque as pessoas da zona rural tendem a migrar para a zona urbana, na busca de melhores oportunidades, de empregos, esse tipo de coisa. E isso se chama êxodo rural, tá certo? Por conta do êxodo rural, geralmente as populações das zonas urbanas são bem maiores do que da zona rural, tá certo? Quando uma pessoa sai de um município, ele migra, então ele é migrante, tá? Quando ele sai do país, ele é emigrante. Quando ele chega lá no outro país, para aquele país ele é imigrante. Então, como muita gente sai, chega, nasce, morre, né? Como é que a gente vai saber um número de pessoas que tem em determinado lugar? E é necessário saber para que outras atitudes sejam tomadas, né? O que é que acontece? São feitos pesquisas, né? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é responsável por esse tipo de pesquisa. E esse tipo de pesquisa se chama censo demográfico. Eles não só ficam sabendo mais ou menos quantas pessoas tem naquele lugar, como eles ficam sabendo das condições, eles ficam sabendo se na casa tem mais ou menos mulheres que trabalham, eles ficam sabendo se quantas pessoas geralmente as famílias do Brasil hoje em dia têm, quantas pessoas estão trabalhando, quantas pessoas são profissionais independentes, e assim vai, né? As crianças, mais ou menos a média que elas têm de idade, quantas crianças têm também. Então, esse estudo feito na população é feito tipo um trabalho de formiguinha, com entrevistas, casa a casa, com os pesquisadores, e é o IBGE que é responsável por tudo isso. Então, o primeiro censo ele foi em 1872. Ele registrou mais ou menos as condições da população do Brasil e eram mais ou menos 10 milhões de habitantes, e foi o primeiro censo a registrar os escravos, né? Mostrar mais ou menos quantos escravos tinham, e era 15% da população, tá certo? Naquela época não existia ainda os estados, então eram as províncias, tá? E eram divididas em paróquias, mais ou menos 842 municípios, dividido em 1.440 paróquias por aí. E esse censo foi feito, os estados só passaram a existir depois da proclamação da República. O último censo foi em 2010, então 2010 foi o último censo, e registrou diferenças bem maiores que em 1972. A população aumentou 20 vezes mais, né? Então o Brasil hoje em dia está muito maior, sem contar que não existe mais esse negócio de províncias. O Brasil agora ele tem os estados e capitais. A média de filhos de cada família, as pessoas que nascem, as pessoas que morrem, essas características da população são estudados por uma área chamada demografia. Então, aspectos demográficos, você já sabe que são aspectos relativos à população, às pessoas daquele lugar, como elas vivem, o que elas fazem, os filhos que têm, esse tipo de coisa. Pessoal, eu quero o exercício do caderno e do livro, tá? Tem alguns que estão fazendo o livro, não fazem o caderno, ou fazem o caderno, não fazem o livro. Então, todos os dias é passado a tarefa do caderno e do livro. E tá na agenda lá na frente da aula, logo no início, tá bom?
fora isso, um beijo, tchau, até a próxima aula. Seus lindos!